Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Flexim. Hoje vamos falar novamente de Flowworks. Para quem não assistiu os vídeos anteriores, o Flowworks é uma das bibliotecas do Flexim, né? O Flexim possui várias bibliotecas. O Flowworks é uma biblioteca que trabalha com fluidos, né? Fluidos que podem ser gás, granel ou fluidos mesmo como água, petróleo, coisas que não são discretas, né? Eles têm uma propriedade mais contínua. E o Flowworks serve para modelar esses tipos de sistemas. Nos vídeos anteriores, a gente falou sobre, primeiramente, um overview, né, de como o Flowworks funciona, do que é o Flowworks. No segundo vídeo, a gente falou um pouco de como construir os modelos. E esse vídeo fecha essa trilogia dando um exemplo de como analisar um modelo feito em Flowworks, né? Para esse exemplo, eu construí um modelinho bem simples de um porto, que é uma das aplicações bem importantes do Flowworks. Por exemplo, em carregamento de navios da indústria química, navios de petróleo, e tudo relacionado a essa questão de fluidos, né? Granel também, que é bastante forte aqui no Brasil. Então vamos aqui dar uma olhadinha nesse modelo. Aqui vemos o nosso modelo. Eu vou colocar ele para rodar e enquanto eu explico um pouco da situação inicial que está acontecendo nesse porto, né? Bom, basicamente eu já tenho um modelo construído aqui. A gente tem um tanque bem grande, que é por onde chega o material, né? Pode ser, se a gente disser que é petróleo, é por onde fica estocado, vem do oleoduto e fica estocado nesse tanque grande. E a gente tem um tanque menor, né? Que é quem abastece de fato os navios que estão chegando, né? Então o navio chega, a gente pode ver que ele vai sendo preenchido aqui por esse material. E assim que ele acaba de ser carregado, ele vai embora. Se a gente verificar aqui, logo vai chegar um outro navio e a gente vai ter essa continuidade desse processo. Então, vamos falar um pouquinho da situação inicial que tem nesse porto, né? Basicamente, né, a capacidade desses navios que estão vindo aqui é de 10 mil litros. Eu utilizei unidades de mais fácil entendimento, né? A gente tem as unidades de porto de verdade, que são um pouco maiores, mas para a gente trabalhar aqui com entendimento mais geral, a gente utilizou unidades mais simples, né? Então, ok, a capacidade desse navio é de 10 mil litros e o nosso cliente nesse porto, né, diz que a capacidade de carga do porto é de 200 litros por minuto, né? De fato, o encanamento que vem lá desse tanque menor, ele tem a capacidade de 200 litros por minuto. Isso faz com que a gente consiga carregar esses navios em apenas 50 minutos. Bom, então, dado que eles conseguem ter essa eficiência de carregar em 50 minutos, eles têm um schedule de chegada diário, né? Então, aqui a gente pode ver o schedule de chegadas que eles fazem, né? Então todo dia eles abastecem o mesmo número de navios e eles agendam todos os navios para esses horários. Então a gente vem aqui, tem um navio chegando às 8, um às 9h30. Eles costumam deixar então 1h30 de distância entre um navio e outro, já dando uma margem bem grande, né, de segurança. A gente vê que 50 minutos de carregamento, mas eles deixam 1h30 para o navio chegar, atracar, ser preenchido e se retirar do cais. Eles deixam uma hora um pouquinho maior aqui no almoço, só que aqui no final a gente vê que eles deixam 4 horas para o sistema se restabelecer. Mas por que isso, né? No final do dia eles deixam esse tempo tão grande. Isso porque eles dizem que tem um problema muito grande durante a noite, que os navios começam a acumular, começam a passar muito do tempo esperado de carregamento. Isso ocasiona
problemas no porto e também para as empresas que são proprietárias desse navio, né? Elas são taxadas, né, sobre esse tempo que elas estão demorando nesse porto. Então, nesse porto em específico, eles têm a regra de que se o navio demorar mais do que o dobro de tempo necessário para a carga, ele tem que pagar uma multa bem grande. Então, nesse caso, se o navio demora mais que 100 minutos no porto, ele tem que pagar uma multa bem salgada. Ok, mas a situação, até onde a gente pode ver, parece que está bem equilibrado, né, no começo do dia, mas vamos analisar um pouquinho melhor ao longo do tempo, né? Então, eu vou resetar o modelo e a gente vai começar a observar um pouquinho mais rápido para a gente ver o que acontece nesse modelo ao longo do dia. Então, vamos começar novamente. E eu vou acelerar um pouquinho o modelo. Certo? Então, até as 10 horas da manhã, tudo ok, né? Os navios continuam chegando, continuam partindo. O tanque a gente vê que ele enche, diminui, né? Enche, diminui. Com as 12 horas também, tudo continua acontecendo perfeitamente. Aqui nesse lado a gente pode observar alguns outputs que eu já coloquei para a gente ter um feeling melhor de o que está acontecendo nesse sistema, né? Então aqui, deixa eu pausar um pouquinho para explicar para vocês. Nesse primeiro gráfico a gente tem um histograma de tempo, ou seja, o tempo que eles levaram desde quando eles chegaram até a hora que eles saíram, né? Eles foram carregados e saíram. Aqui a gente tem a quantidade de navios na fila, né? Então, se algum navio, por enquanto a gente não tem fila nenhuma, se algum navio ficar nessa fila, ele vai subir aqui para 1. E aqui é o tempo que eles demoram nesse sistema também, né? Do momento que eles chegam até o momento que eles saem. A gente vê que está lá nos 60 minutos, então provavelmente ele tem um tempinho ali de deslocamento até o sistema, e ele é carregado naqueles 50 minutos que o porto realmente diz que ele é carregado, e ele sai, né? E aqui para baixo a gente vai ver um pouquinho melhor daqui a pouco. Então vamos continuar vendo o nosso sistema, o que acontece com ele. Então a gente vê que quando chega a noite, os navios, o tempo aqui começa a aumentar um pouquinho. E a desculpa do nosso, a razão que o nosso cliente atribui é que a equipe noturna ela é menos eficiente que a equipe diurna no porto. Então a gente começa a ver que o tempo do navio atracado, né, ele começa a subir um pouquinho. Então, passo a passo, ele vai subindo, até que ele bate no 100. E o último navio, praticamente quase sempre, né, ele entra em fila e ele sempre paga uma taxa muito alta. Então vamos parar um pouquinho e olhar um pouco dos nossos outputs. Então a gente viu aqui que de todos os navios, 10% deles, que no caso foi ele pagou uma taxa, vai pagar uma taxa de multa alta porque ele ultrapassou os 100 minutos, né? E esse foi exatamente o navio que entrou em fila, ele chegou assim quando o outro ainda estava carregando. Mas por que isso aconteceu nesse sistema, né? Afinal, ele está bem articulado, né? Todos os navios chegam com 1h30 de distância e o tempo de carga é só de 50 minutos. E a resposta está um pouquinho aqui nesses gráficos de baixo. O que a gente tem nesse gráfico aqui que a gente consegue perceber que coincide com esse tempo com o aumento desse tempo atracado, né? Então a gente vê que o nível do tanque, né, no começo ele está oscilando legal. Esse momento aqui que ele começa a dar uma caída, ele consegue subir, que é exatamente essa hora do almoço, que ele fica um pouquinho mais tempo sem receber navios, e depois ele vem caindo até chegar no nível vazio, né? Então o nosso tanque esvazia. E depois daquelas 4 horas parado, ele se restabelece, volta no nível máximo, e a gente vai ter um novo ciclo do dia seguinte, né? Eu vou rodar um pouquinho melhor, um pouquinho mais para vocês. Vamos rodar um outro dia.
para a gente ver a repetição desse ciclo. Então, o nosso cliente reclama que toda noite é a mesma coisa, a equipe não consegue dar conta. A gente vê esse ciclo de repetição, né? O aumento do tempo atracado dos últimos navios e a diminuição do tanque, né? Então, vamos olhar um pouquinho melhor para esse tanque. Eu vou voltar um pouco, eu vou voltar o modelo para a gente conseguir ver esse gráfico que eu preparei aqui embaixo só de um dia, porque ele é o que nos vai trazer essa ideia do que está acontecendo com esse tanque. Mais um pouquinho. Ok, então a gente olha aqui nesse gráfico, ele pode parecer um pouquinho confuso, mas a gente tem a taxa de entrada que está em linha contínua e a taxa de saída que está nesse pontilhadinho. Então a taxa de saída é a taxa de carregamento do nosso navio, né? Então o nosso navio, a gente vê que sempre que o navio chega, a taxa de saída vem aqui em 200, que é o que o nosso cliente realmente disse que é carregado pelo porto, e depois ele zera, que é um momento que não tem navio nenhum. Só que a taxa de abastecimento desse tanque é sempre de 100, né? Então, a priori, tá tudo legal, né? A gente consegue carregar 200 litros por minuto, mas a taxa de abastecimento desse tanque é de apenas 100. Ou seja, quando o nosso tanque termina, ele fica sem conseguir dar mais vazão a esse 200. Então ele vai basicamente cair para uma taxa de enchimento de 100 por minuto, que não é suficiente para atender esses navios que chegam durante o finalzinho da madrugada, fazendo com que eles paguem multa, né? E que o porto que desgaste essas relações entre o porto e o cliente, né? Então, se a gente rodar, eu vou rodar por um tempo bem maior, só para a gente dar uma olhada no que acontece. A gente vê esse ciclo de repetição e depois de bastante tempo a gente consegue obter uma taxa média de carga. Então, se a gente simplesmente somar tudo e todo o tempo carregando, a gente vai ver que esse porto, na verdade, não carrega 200 litros por minuto. Ele carrega, na média, aí, a 170 litros aí por minuto, o que é abaixo desse 200. E apesar de termos colocado um grande tempo entre chegadas, né, para os navios, porque de 50 minutos de carregamento para 1h30, que são 90, né, a gente tem um intervalo, uma janela bem legal, mas a gente percebe que o sistema ele colapsa, né, em um certo momento, porque ele não tem essa continuidade, né? O tanque vai esvaziar e os navios vão começar a demorar cada vez mais, até que eles têm que realmente parar de receber navio para conseguir restabelecer o fluxo e começar no dia seguinte. Bom, essa é uma análise bem superficial, né, desse modelo. E eu até preparei um jeitinho, né? A gente pode simplesmente atuar de uma forma bem simples, que é se a gente imaginar que a taxa mínima desse sistema é 100 litros por minuto, né? A gente pode reagendar essas chegadas, né? Então, simplesmente reagendando essas chegadas, eu preparei aqui no cantinho uma outra taxa de chegada, né? Eu vou ligar ela no nosso modelo e desativar a taxa de chegada antiga. Nessa taxa de chegada nova, basicamente o que eu fiz foi colocar um navio chegando a cada 100 minutos, não 90, né? Então, a gente vai observar agora que, apesar de serem só 10 minutos a mais entre os navios, isso vai possibilitar que a gente continue recebendo o mesmo número de navios, que eram os 14 navios diários, e que a gente não tenha atrasos para nenhum navio. Então vamos dar uma olhada em como as coisas acontecem agora. Muito rápido.
Bom, ainda está muito rápido. Bom, então a gente continua vendo que o fluxo sobe e desce, só que agora esse nosso tanque está trabalhando como um pulmão. Ele sempre desce até o nível certo e sempre sobe até o nível certo, né? Então a gente, com essa variação, o nível do tanque não vem decaindo a cada navio, né? Então ele pode se manter constantemente nesse fluxo bombeado e no final das contas a gente não tem nenhuma perda para os navios nem para o nosso porto, né? Isso apenas balanceando esse horário de chegada dos navios. Então a gente pode rodar por bastante tempo que a gente vai ver não acontecendo mais nem aquelas filas, nem o tanque com nível 0 e a taxa continua sempre balanceada, né? Claro que a gente pode propor outras melhorias, né, nesse porto, mas o propósito desse modelo é fazer uma coisa bem simples mesmo, como identificar onde está esse gargalo desse sistema simples. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por terem assistido esse vídeo. Se gostaram, vocês podem continuar acompanhando o canal. Obrigado e tchau, tchau, até a próxima!